Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, digno de glória, de honra e de adoração. O Senhor tem nos ensinado durante esses tempos, esses dias, nós temos aprendido muito com a palavra. Eu tenho agradecido a Deus pelos ensinamentos. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais. Mas antes peço que dê o seu like, compartilhe a mensagem, se inscreva no canal e abençoe outras vidas, compartilhando, amém? Pega lá o seu WhatsApp, grupos que você tem, compartilhe a mensagem. Alguém vai ser tocado pela palavra, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos ler um versículo de 2 Coríntios 12, 9, que diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa mente, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Nós estamos falando de quem aqui? De Paulo. Nós estamos falando de Paulo. O espinho na carne do apóstolo Paulo, né? A experiência que ele teve. É uma das lições mais profundas que a Bíblia pode nos ensinar sobre humildade, sobre dependência. E mesmo sendo um homem que vivenciou visões e revelações extraordinárias, Paulo ele também recebeu uma limitação. Ele recebeu um espinho na carne para que não se envaidecesse. Ele orou 3 vezes pedindo que Deus tirasse aquele sofrimento, mas a resposta de Deus não foi o alívio da dor, e sim a revelação de que o poder divino se aperfeiçoa exatamente na fraqueza humana. E é bem o que o versículo nos mostra. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, esse espinho na carne vai nos ensinar hoje, esse espinho na carne de Paulo vai nos ensinar sobre a humildade, vai nos ensinar da resposta que Deus não deu para ele, e da graça suficiente para ele. Aleluia. Então, o espinho servia para manter Paulo com os pés no chão. E muitas vezes nós estamos passando por prova, e às vezes, se Deus ele tirar aquela prova, nós vamos desviar o nosso pé. E Ele quer que a gente se mantenha ali. E isso tudo que Ele faz é por amor, é pelo infinito amor que Ele tem por mim e por você. Muitas vezes as limitações, as lutas contínuas, elas são permitidas por Deus para nos proteger do orgulho, para nos proteger da autossuficiência, porque Deus ele não nos quer assim. E às vezes Ele não responde a nossa oração. Às vezes Ele não atende, e esse não atender, muitas vezes, ela significa o quê? Ela não significa falta de fé ou rejeição de Deus. Quantos de nós oramos, e às vezes fala assim, Deus não está me ouvindo. Ele não está me ouvindo. Ele não existe. Mas às vezes o não de Deus para a retirada de um problema é o seu sim. Às vezes o meu não, às vezes o não de Deus na minha vida foi para me manter no sim. Foi para me manter dependente dele. Foi para que eu crescesse espiritualmente. Tá entendendo como que Deus trabalha? E o poder de Deus ele se manifesta mais claramente quando nós reconhecemos as nossas próprias limitações. A graça ela não é apenas o perdão para o passado, mas ela é capacitação e força diária para suportar o presente. Então é por isso que fala que a graça é como força suficiente. E o seu espinho na carne, ou o meu espinho na carne, seja uma dor física, emocional, uma situação difícil que não está passando, não é um sinal de ausência de Deus. Mas é um lembrete do seu cuidado. E quando nós aceitamos as nossas limitações e nós confiamos na graça de Cristo, nossas fraquezas se tornam o palco para a manifestação do poder de Deus.
Quem nunca passou por problemas, quem nunca passou por situação difícil, ou quem está passando hoje. E às vezes você está nessa situação como Paulo. Às vezes você ora e você pede, tira esse espinho, tira essa situação. Senhor, me livra desse mal. Mas o Senhor, Ele com tanto amor, Ele ouve, mas Ele diz não para você. Que é para você se manter nesse sim, que é para você se manter posicionado, que é para você se manter na posição que Deus quer. Porque muitas vezes no alívio, Ele vai nos tirar da presença de Deus. E não é isso que Ele quer para mim e para você. Ele quer que a gente se mantenha firme. Ele quer que a gente se mantenha na posição. Ele é um Deus vivo, um Deus que ama. Um Deus que está presente em todos os lugares. Um Deus que nos ensina de formas lindas. E nós só entendemos isso quando nós temos esse temor a Ele. Então, reflita comigo nessa mensagem. Reflita comigo, para pensar. Tudo que Deus falou conosco nesse momento. Aonde está o teu espinho? Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos amar tanto, Pai. Obrigado por nos ensinar a entender o porquê que o Senhor diz não muitas vezes, o porquê o Senhor não nos livra, o porquê que o Senhor não nos dá alívio. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por cada vida que nos ouve, cada vida que aprendeu comigo nesta manhã, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. O Senhor é suficiente para nós em todo o tempo, Pai. Senhor, dê livramentos, guarda cada um na concha das tuas mãos. Olha, Senhor, para cada vida que é anotada nesse caderno, cada fotografia aqui nas minhas mãos, Pai. Ah, Senhor, que nós possamos ser influenciados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que toda dor, Pai, ela se torne compreensão e força espiritual. Obrigado, Pai, pela Tua manifestação, pela Tua graça como força suficiente. Obrigado, Senhor, por nos ensinar. Em nome de Jesus oro, Pai, pela minha família, pela minha vida, pelos meus pastores e todos os irmãos, todos aqueles que nos acompanham, independente de religião, independente do caminho, mas que creem nesse Deus vivo. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos capacitar, por mover em nosso favor. Guarda, Senhor, a cada um na concha das tuas mãos. Em nome de Jesus.